Mas um dos principais problemas é a comunicação adequada, tá? Então, pensando naquilo, por exemplo, no método clínico centrado na pessoa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir mais do que falar. Ouvir mais do que falar é um desafio. Ouvir mais do que falar, principalmente no começo da consulta, naquele momento que o seu instinto Sherlock Holmes ali, que vem daquela faculdade, que sempre tá premiando aquele que sabe mais e que sabe fazer o diagnóstico mais grave, mais complexo e pegar as diquinhas que vão sendo dadas na história. No começo da consulta você fica angustiado, você fica com vontade de fazer aquilo, né, de fazer aquele idear gigantesco, de não esquecer uma perguntinha: será que aquele paciente tem xeroftalmia? Esse é o momento da gente dar um passo atrás e ouvir. Porque uma boa comunicação, ela começa com uma boa escuta. Quando a gente escutar bem esse paciente no começo da consulta, e claro, vão ter perfis e perfis de consultas e de pacientes, mas a gente vai buscar, de maneira geral, uma escuta mínima de 2 minutos. A gente vai ficar 2 minutos ouvindo o paciente, para que a partir dessa escuta, a gente, juntamente com ele, elenque as prioridades, reforce aquilo que foi dito, e a partir disso, a gente planeje o que vai ser dado de segmento dentro de uma consulta. Um paciente dentro de uma unidade básica, ele precisa ter a consciência de que ele tem direito, tá, de chegar numa consulta com 10 demandas. Mas ele também precisa saber que, de maneira geral, essas 10 demandas não vão ser resolvidas. O que não significa que a gente vai fazer pouco caso, que a gente não vai ouvir, que a gente vai... Não, é uma coisa por consulta, tá? Então, comecem ouvindo o paciente, peguem as demandas, vão anotando passo a passo dentro do prontuário, e depois de 2, de 3, de 4 minutos, você retoma aquilo, compartilha suas dificuldades dentro de uma consulta de 15, de 20 minutos, e a partir disso, a gente planeja o que vai ser levado no exame físico, nos exames, dentro daquela consulta. Essa comunicação, ela precisa acontecer para que a gente consiga fazer uma atenção primária de qualidade. Porque, vejam bem, e aqui tá uma pio importante. O médico que vai trabalhar na atenção primária, tirando aquele que não quer nada com nada, é um bom médico. É um médico preocupado. É um médico que vai ficar ouvindo o paciente vários minutos, se precisar. Mas ele também é um médico que ele não vai saber cortar o paciente, não vai saber se comunicar adequadamente, que não vai saber organizar a comunicação e o tempo de consulta para que você leve aquilo de uma forma adequada dentro das limitações de 15 ou de 20 minutos. E esse médico, na melhor das boas vontades, vai ficar ali, ouvindo por 15, por 20, por 30 minutos, um paciente. O que acontece? Ele fez uma excelente consulta de maneira geral. Provavelmente não foi uma consulta tão eficaz ou eficiente do ponto de vista de aproveitamento de tempo, mas ele resolveu a dor do sofrimento da fala do paciente. Mas e agora? Ele está prejudicado ao longo de toda a agenda, de todo o dia, ele vai ter que estar correndo atrás. E ele vai ter que ficar fazendo as coisas pela metade. E aí o dia inteiro dele vai ser prejudicado. Então as ferramentas que precisam ser exercidas diariamente, e principalmente que precisam ser treinadas previamente, nos finais de semana, nos momentos de estudo, elas vão te ajudar a conseguir otimizar melhor o seu tempo. O que nos leva à questão 3 da nossa aula. Gerenciar o tempo de consulta é essencial. Dentro do UBS, que a gente não tem controle dentro das nossas agendas, a gente precisa estar de olho no tempo. Estar de olho no tempo, no começo, e eu falo de experiência própria, eu ficava com um relogião na minha tela do computador e dava o timer todo o começo. Eu ia clicando toda a consulta de 15 de 20 minutos para que eu visualmente soubesse quando a consulta estava começando, no meio e terminando, para que eu conseguisse organizar tudo aquilo dentro da minha limitação, né? Isso não vai só para o momento da consulta, isso vai também para a própria gestão populacional,
que é importante ser feito dentro da UBS, Vinícius, o que é gestão populacional? Cara, não tem nem como a gente falar muito sobre isso daqui. Ficaria horas. A gente tem dentro da mentoria o curso de gestão na atenção primária, que é com o professor João, e lá dentro a gente fala sobre gestão populacional. O professor João é um dos criadores do R+, de preceptoria e gestão lá em Florianópolis, que é padrão ouro de atenção primária dentro do Brasil. Então ele traz lá como a gente vai fazer gestão populacional, como a gente vai fazer gestão das agendas, gestão dos tempos de consultas de forma individualizada. Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que a gente pode trazer, inclusive, mais sobre gestão do tempo, mais sobre prioridades no dia a dia, tá? Gestão populacional dentro da UBS, para que vocês consigam organizar de uma forma mais eficiente, tá?